Glória a Deus. Vamos continuar meditando, vamos continuar refletindo sobre aquilo que Deus ele já tem falado ao nosso coração desde o começo do culto. É uma atmosfera muito boa. Poder participar disso é maravilhoso. E eu quero dar continuidade com você. Quero fazer uma reflexão. Quero que você abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 4. Eu vou ler dos versos 7 ao 15. Capítulo 4, eu vou ler dos versos 7 ao 15. Ok? João capítulo 4, versículo 7 até o 15 diz assim, versículo 7. Nisso também veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pode a mim, uma mulher samaritana, pedir água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. No versículo 10 diz: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe daria, e ele lhe pediria, e ele lhe daria água viva. No 11, a mulher diz: o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? 12. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o gado? No 13 diz, Jesus responde: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí no versículo 15 a mulher responde: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Peça para Deus ele continuar falando com você. Peça para Deus ele continuar tocando o seu coração e trazendo aquilo que você precisa. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade essa noite, estar com os meus irmãos, de poder louvar o teu santo nome e poder compartilhar a tua palavra. Pai, a nossa vida é tua, nós não nos pertencemos, nós pertencemos a ti. Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, tocar em corações aqui essa noite, que precisam ser saciados, Pai. Se tem corações aqui essa noite, Pai, sedentos, e que há muito tempo, Senhor, não conseguem se saciar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entrega a mensagem para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Queridos, passagem conhecida, passagem famosa, passagem muito famosa. O retorno está alto para mim, não sei se tiver alto para eles desse jeito, assim que eu me empolgar, os tímpanos deles vão, você sabe, faz um tempinho mais, tá bom? Então tá bom, vamos lá. É bom, a estratégia é boa, aumenta o meu retorno, se eu gritar. Estou dando ideia. Queridos, o que acontece aqui? Essa passagem, ela é extremamente famosa. Existem muitos aspectos que nós podemos verificar. Jesus, ele está no ministério dele e ele desvia a rota dele propositalmente para passar por um lugar indevido, vamos dizer assim. Um lugar que judeu, em sã consciência ou sem necessidade, não passaria, que era a tal da Samaria. A Samaria, eles tinham uma rixa histórica com os judeus, porque aquele lugar, durante um período dos reis, houve uma divisão em Israel se dividiu, e os reis da Samaria, que era a capital de 10 tribos do norte, eles simplesmente se desviaram de Deus. Por que os judeus não gostavam dos samaritanos? Porque os samaritanos eram desviados. Então, eles se misturaram com outros povos, mas vamos lá, eles não eram desviados do tipo assim, poxa vida, acredito em Deus, deveria estar bem com Deus, mas não estou bem com Deus e reconheço. Não era isso. Eles se afastaram, se misturaram,
adoraram outros deuses, misturaram o culto ao Senhor com outras coisas, e eles acreditavam que eles estavam certos. Isso acontece com muita frequência, não é verdade? Muitas vezes nós estamos acostumados com um padrão de vida nosso, e porque nós temos fé, porque nós acreditamos que Deus existe, nós achamos que estamos com a razão de viver o tipo de vida que nós estamos vivendo. Os samaritanos eram isso. Eles acreditavam que estavam vivendo o tipo de vida correto. Para poder viver daquela forma em paz, eles inventaram uma forma, eles inventaram uma religião. Hoje está muito na moda. Hoje está muito na moda inventar religião. Quando eu era jovem... Você está rindo do quê? Quando eu era mais jovem, eu estava conversando com um jovem bruxo. Ele se apresentou assim, tá, gente? Ele dizia que era bruxo, mas era tão jovem quanto eu. Acho que não era bruxo, não, eu só estava confuso. Só tinha lido Harry Potter. E achou que era bruxaria. Enfim, aí aquele jovem, ele simplesmente me falou que quando ele comecei a conversar com ele, né, tal, eu estava evangelizando um amigo, esse amigo, ele me apresentou esse jovem, nós estávamos no Bosque Maia, e aí quando ele me apresenta esse jovem, começamos a conversar, o jovem percebeu que eu era crente. E aí quando ele percebeu que eu era crente, foi legal porque assim, foi interessante, ele falou, nossa, você é crente? Ele me olhou com a cara de quem acha um animal exótico, de verdade. Ele falou, nossa, que interessante. E aí eu percebi que eu estava sendo estudado. Isso acontece de vez em quando nos lugares que eu frequento, tem uns lugares que não é muito comum ter crente, né? Então quando as pessoas descobrem que eu sou crente, às vezes elas me estudam. E ele começou a me estudar assim, começamos a conversar e Deus me levou a evangelizá-lo ali, falar de Jesus para ele. Mas o que me chamou a atenção, que serve para a gente aqui, é que aquele jovem ele estava tentando fazer o quê? Ele me falou que ele estava buscando um grupo de outros jovens para, junto com ele, começar um novo movimento religioso. Olha que audácia. O moleque devia ter 18 anos. 18 anos de idade já queria inventar uma religião. Por quê? Porque o coração das pessoas hoje estão propensas a isso. Meu querido, o contrário do que parece, é claro que quando você vai para a academia, para a faculdade, parece que o ateísmo, né, é uma barreira intransponível e que é algo impossível e todo mundo é ateu. E aí você vai estudando um pouco mais, você vai vendo que não. O problema não é esse. Quem dera o problema fosse as pessoas que são ateias. Dá 7% do mundo, 10% do mundo, o problema estaria resolvido. Teríamos 10% de alvo. Qual é o problema? O problema são as pessoas que estão inventando religião como os samaritanos. Porque inventar uma religião não garante aquilo que é básico na vida humana. A religião, ela nada mais é que uma sombra, apenas uma resposta humana de algo que é uma necessidade de todos nós. Existem mais de 100 mil religiões no mundo. Mais de 100 mil religiões. Aí a pergunta que eu faço para você, responda para si mesmo: o mundo está literalmente melhorando por conta disso? O que você acha? Será que o mundo está melhorando por existir mais de 100 mil e a cada dia a galera está querendo inventar novas religiões? Será que está melhorando? Não, né? Talvez alguém seja mais crítico e até fale, está piorando. Por que se tem tantas religiões? Porque a religião é só uma resposta humana. Aqui nessa noite nós não estamos tentando te falar de religião, porque tem um monte. Aqui essa noite nós estamos querendo falar contigo de algo mais profundo, que esta mulher que estava diante do poço, que foi buscar água física para saciar sua sede física, e ela não percebeu enquanto ela estava ali algo muito mais profundo a esperá-la. Algo muito mais poderoso e muito mais necessário. É claro, se eu estiver morrendo de sede física, eu quero beber água.
talvez eu chegue a ficar quase louco por isso. Ser humano, mais de 24 horas sem água já começa a dar piripaque. Se eu não me engano, 3 dias, muito provavelmente, o pessoal da saúde aí depois me fala, 3 dias, provavelmente já era. É uma necessidade. Porém, o ser humano, ele acabou se acostumando a dar muito valor apenas àquilo que ele enxerga. Como é que é com você? Às vezes eu me pego dando muito valor, mais valor talvez do que é necessário àquilo que eu enxergo. É assim com você também? Às vezes eu me pego depositando toda a minha esperança em coisas daqui da terra. Tudo o que existe para mim, naquele momento, eu me esqueço. Não é que, de fato, se me perguntarem, eu falo, não, eu sou crente, eu creio em Deus. Deus é a resposta. Mas, na prática, naquele momento, naquele breve momento, ou longo momento, eu estou focado nas coisas daqui. A mulher estava focada nas coisas daqui. Ela precisava beber água, e fazer uma série de coisas. Ela estava atrás de poços. Muita gente está atrás de poços. Muita gente está atrás de poços porque, para além da água física, existem respostas que você precisa, que eu preciso, e que muitos não estão achando. Muitos estão transitando daqui para lá e de lá para cá e não acham as respostas. O problema é que não adianta só ignorar que a resposta, enquanto a resposta não vem. A falta da resposta causa sofrimento. Causa sofrimento. As pessoas estão em angústia, elas estão sofrendo, estão recorrendo a um monte de coisa. Temporariamente elas se sentem satisfeitas, saciadas, beberam de alguma coisa que deixam elas tranquilas. Mas assim que aquilo acaba, elas parece que em vez de tirar a água do poço, elas vão parar no fundo do poço. Quanta gente no fundo do poço, e quando chega novamente naquele poço, que talvez ela mesma arrancou a água, e que ela se saciou temporariamente, e que ela achou que era a solução para ela, no final das contas, está vazio. Está seco. E agora não é uma sequidão que o palato simplesmente vai colar aqui. Não. É uma sequidão na alma. É uma sequidão existencial. O que é isso? Cara, você sente que está faltando alguma coisa. Você sente que está faltando alguma coisa. E se trata disso também aqui. Eu quero falar para você 3 coisas. E do que se trata essa história toda? Eu entendo que se trata de uma pergunta, que é o tema dessa mensagem. Quem pode matar a tua sede? Quem é que pode matar a tua sede? E essa mulher, ela vai descobrir. 3 coisas aqui. A primeira coisa que me chama a atenção nessa mensagem é que Deus vai atrás de qualquer pessoa, Deus vai atrás de todo tipo de gente que tem sede. Deus vai atrás de todo tipo de gente que tem sede. Do versículo 7 até o 9 fala: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então quero retomar. Primeiro, era mulher. Aí não se ofenda, tá, irmãs queridas? Mas no século I, a mulher ela tinha uma função bem limitada. Bem limitada. Então a mulher judia, ela já tinha uma função limitada. Uma mulher de Samaria era considerada uma qualquer. Era considerada uma qualquer. Se não se podia falar com uma mulher, mesmo de Israel, que não fosse parente próxima sua, esposa, filhas, em público assim, porque poderia ser muito feio, que dirás uma mulher qualquer, uma herege, alguém que não prestava. Jesus está no meio-dia na cidade de Sicar, um lugar que ninguém queria ir, mas um lugar histórico.
Ele está num poço religioso, que tinha uma função religiosa, que era o poço de Jacó. Esse poço tinha quase 2000 anos de idade, portanto. E Jesus está ali falando com uma mulher qualquer. Deus, ele vai atrás de todo tipo de gente que tem sede. Por que Jesus muda a rota para ir por ali? Foi à toa? Foi por acaso? Será que foi por acaso? Por que Jesus ele mudou a rota? Deus ele cria caminhos. Deus ele move situações para falar com aqueles que ele quer. Deus ele muda situações. Deus move situações para poder alcançar e levar a mensagem que você precisa ouvir. A questão é se nós estamos atentos. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Aí a mulher estranha. Olha só a perspectiva da mulher. 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como? Como é que você tem essa coragem? Que tipo de homem? Aí Jesus está sendo julgado agora. Jesus Cristo está sendo julgado. Existem situações que nós não compreendemos. E quando Deus ele faz, porque nós não compreendemos, o que nós fazemos? Julgamos Deus. Deus, por que o Senhor está fazendo assim? Eu não entendo. E quem disse que você precisa entender? Nem sempre você precisa entender. Ela está julgando Jesus. Tudo bem que ela não sabia que Jesus era Deus nesse momento, mas tem outra coisa, a questão de ela olhar para si mesma e a perspectiva que ela tem sobre si. Eu sou samaritana, eu não presto para vocês. Como é que você pode estar falando comigo? A mulher fica chocada, a mulher julga Jesus, a mulher estranha, a mulher fica toda desconjuntada com aquela atitude de Jesus, o simples ato dele falar com alguém que não prestava. Amados, tem muita gente que não quer se colocar na posição de ouvir a Deus, porque o julgamento sobre si é muito severo. E é muito severo porque sabe o que fez, sabe o que faz, e entende, não desejando ser hipócrita, ou pelo menos não mentir para si mesmo, que não é digno, não é digna de ouvir a voz de Deus. Quem sou eu para Deus falar comigo? Quem sou eu para Deus ter comunhão? Quem sou eu para ter relacionamento com Deus? Deus não pode olhar para mim, porque os samaritanos eram colocados como lixo, escória. Jesus conta a parábola do samaritano, mostrando que os religiosos não fizeram, mas o olhar de Cristo sobre a nossa vida é diferente. Você precisa, eu preciso, nós precisamos entender isso. O olhar de Cristo sobre nós não é como o olhar das outras pessoas sobre nós. Às vezes nós fazemos algo que na linguagem é antropomorfismo. Nós colocamos, Deus, e colocamos ele como um olhar humano, mas estou falando humano caído. O nosso olhar, como se Deus me olhasse como o homem vê. Deus não me olha como o homem vê. Deus não te olha como os homens veem. Se Deus te olhasse, se Deus me olhasse como os homens veem, nós não estaríamos aqui. Deus tem um olhar diferente sobre você. Deus tem um olhar diferente sobre a tua vida, e talvez essa noite você acaba se identificando um pouco nessa parte com a mulher samaritana. Talvez você tenha olhado para a sua vida e por não ter conseguido, não está conseguindo, você acredita em Deus, mas você tem falhado, você tem caído, e por cair, o peso do pecado, o peso das suas atitudes, o peso de quem você é, distante de Deus, tem te feito
ficar distante dele de fato. Mas Deus, ele vai atrás. Deus está indo atrás. Eu estava estudando essa mensagem e eu li um poema chamado O Cão, meu Deus, como é que era o nome? O Cão do Céu. Espera lá. O Cão do Céu. Eu não vou lembrar do poema não, tá? Aí o Juan é melhor para recitar. O Cão do Céu, que era um poema que diz como Deus vai atrás das pessoas como um cão de caça. Que ousadia, né? Comparar Deus com um cão, mas tudo bem. Mas a metáfora serve. Na palavra de Deus, muitas vezes Deus se compara a animais. Oxe, a Bíblia fala. É no Salmo, Renato? Você que é salmólogo. É no Salmo que fala que Deus, ele nos protege como uma galinha. Deus nos protege como uma galinha. Deus é galinha. Cococó. Deus é galinha. Não é uma galinha, literalmente, né, gente? Então ele é como um cão de caça, ele vai atrás. A Silvana, ela tem uma fala que é muito engraçada, né? Todo dia ela faz o devocional dela. O devocional dela é top. Ela consegue ficar ali, acorda, abre a janela, vem a luz solar, ela é iluminada pelos raios solares, enquanto os raios ultravioletas acabam alimentando sua pele, ela vai acordando, despertando. Então ela faz sua oração, abre sua Bíblia cara, que eu dei, e lê ali a palavra de Deus e medita. É muito legal. E ela sempre tem uma fala que é assim: rapaz, Deus está me perseguindo. Como assim está perseguindo, né? Talvez perseguição não seja a melhor palavra, mas parece isso aqui, o cão do céu. Porque e de fato ela me mostra, às vezes é incrível, porque ela fala um negócio para mim, aí a gente foi para o culto, Renato prega, o pastor prega, o pastor Edinho prega, outros irmãos pregam, vai na vigília, o Kaique prega, e Deus fala ali naquele momento o que ela me falou. Vem um louvor, Deus está indo atrás. Sabe por que Deus vai atrás? Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele se importa com você. Mas tem um problema. Deus se importa comigo, mas eu ainda estou com sede. E aí? Deus se importa comigo, mas está faltando algo ainda. Segundo ponto aqui, que é justamente a ignorância sobre Deus é o motivo da sede, querido. A ignorância, deixa eu fazer uma correção aqui. Normalmente, nós brasileiros usamos a palavra ignorância de forma incorreta. Nós usamos ignorância para rispidez, falta de educação. Esse ignorante, né? Vira para a pessoa e fala, a pessoa foi mal educada e você fala que a pessoa foi ignorante. Tudo bem. Mas ignorância é falta de conhecimento, tá? Ignorância é falta de conhecimento. Segundo ponto aqui então nós sentimos essa sede muitas vezes porque nos falta conhecimento de Deus. No versículo 10 fala, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele daria água viva para você. E você receberia água viva. Você sabe para quem você está pedindo? Eu tenho sede, tem algo que não me completa, ou falta algo para me completar, porque eu não tenho conhecido a Deus. Se você não conhece a Deus, você começa a inventar deuses na sua cabeça. Você começa a criar caricaturas de Deus. Já viu caricatura? Já fizeram a caricatura sua? Já fizeram algumas minhas. Eu pensei em trazer e colocar, mas não. Não há necessidade. Já fizeram até um mangazinho. Um mangá ficou legal. Caricatura. A caricatura tem algo que lembra você. Mas a caricatura é você? Não. Queridos, toda vez que eu me relaciono com a caricatura de Deus, o final é frustração. O final é frustração. A caricatura de Deus não é Deus. A caricatura de Deus foi feita por alguém, talvez eu mesmo, talvez outro, não importa.
Aquilo é só um espantalho, um arremedo, um pedaço. Tem alguma coisa que lembra Deus e eu me apego àquilo. Talvez porque aquilo vai concordar comigo. Cuidado. Ele fala, se você conhecesse, você pediria. Por que ela não pediu? Porque ela não sabia que tinha. Jesus, em outro momento, ele fala, peça e será dado para você. Busque e você encontrará. Bata e a porta se abrirá. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Então por que eu não peço? Porque eu não conheço a quem eu estou pedindo. Porque eu não busco. Porque eu não conheço, eu não sei aonde buscar. Porque eu não bato, porque eu não sei onde é que está a casa. Eu não sei onde está a porta. Que porta bater? E aí, não sei onde bater, sai batendo em qualquer lugar. As pessoas têm batido em qualquer lugar. As pessoas têm buscado qualquer coisa. Por que frustração? Porque inventam uma ideia de Deus. Um Deus que se enquadre ao que eu acho que é legal. Deus não é legal. Deus é maravilhoso, é diferente. Tudo bem, se você é jovem, você fala que Deus é legal, querendo dizer que Ele é maravilhoso, tudo bem. Mas Deus não é legal, porque o legal, ele se sujeita àquilo que eu gosto. Fulano é legal, por que fulano é legal? Porque fulano ri das minhas piadas. Por exemplo, a minha esposa, eu a amo, ela é legal? Não. Por quê? Acabei de falar, silogismo básico. Ué, cadê o seu raciocínio lógico? Ela não ri das minhas piadas. Ela ri de mim. Esposas costumam fazer isso, viu? Homens também são muito bobos, né? Diga-se de passagem. Olha lá, o Renato disse que não. Não? Tá bom então. Então ela não se sujeita. Deus não se sujeita. Deus não se sujeita. Não adianta eu querer que Deus venha se sujeitar. Se Deus se sujeitar a mim, não é Deus. Se Deus está se sujeitando a você, não é Deus. Você está iludido. Entendeu, iludido? Ilusão não presta. Ilusão não presta para nada. Ilusão não atende você. Não atende você. Uma imagem de Deus não presta. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Por que nós não falamos? Por que eu peço que os irmãos orem por mim? E quando eu peço para os irmãos orarem por mim, o que eu estou pedindo para eles? Ora para Deus, em nome de Jesus. Eu não oro para o meu irmão. Deixa eu ser a Patrícia. Patrícia é uma mulher de Deus, tal. Vou orar para a Patrícia. Vou orar para que a Patrícia me responda. Ó, Patrícia. Não vai dar certo. Porque a Patrícia, ela é de Deus? É. O que ela é de Deus? Imagem. Semelhança. Imagem não serve para se relacionar, para responder, para saciar, para de buscar imagens. Você precisa parar. Enquanto você não parar de buscar imagens, você sentirá a sua alma seca. O bom é que Deus já sabe como é que nós funcionamos. Então Ele dá uma resposta. Terceira parte, Jesus ele se oferece. Ele se oferece como a única fonte que sacia você definitivamente. Veja o versículo 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Está falando do poço. Eu bebo água física, tenho sede de novo. Eu como, tenho fome de novo. Alguns comem e têm fome de novo. E depois que comem, tem fome de novo. E depois, continuam com fome. Sentimos fome, sentimos sede constantemente. Mas de Deus, Ele é o único que vai tocar na minha vida de uma forma tão diferente, que eu vou me sentir em paz finalmente.
Não há nada que eu consiga. Ele fala assim depois, no 14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É definitivamente, é eterno. Ele está, em outras palavras, falando para você trocar, para essa mulher trocar, e para mim trocar, para eu trocar, para você trocar, todos nós trocarmos aquilo que é temporário, aquilo que me faz sofrer constantemente, e eu tento buscar soluções, aqui eu não me encontro. Para de buscar essas soluções, porque elas vão continuar te frustrando. E ele fala: vem até mim, venha, eu estou te oferecendo algo. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte. Opa! Agora não é só que você vai beber e vai se saciar, mas algo vai acontecer na sua vida, meu querido. Algo vai acontecer na sua vida e você não vai começar a se reconhecer mais. Algo vai começar de dentro para fora, transformar você em outra pessoa, em outro ser humano, em um ser humano muito melhor. Não porque você é isso ou aquilo, mas porque a fonte está em você. É sair de fora de uma água que vem para dentro, e uma água que jorra de dentro para fora. De dentro para fora. E se ela jorra de dentro para fora, o que vai acontecer? As outras pessoas vão começar a ser saciado por Deus através da sua vida. Já imaginou isso? Você sair de alguém que está seca, porque não se relaciona de verdade com Deus, e passar a se tornar alguém que é instrumento de Deus para saciar outras pessoas? Consegue se imaginar dessa forma? É o que Deus ele tem para a sua vida hoje. Jesus é o único que pode saciar a sua sede de verdade. Eu peço para você ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé nesse momento. O que é que tem jorrado de você, ou será que não jorra nada? Existem possibilidades aqui. Talvez você olha hoje para a sua vida e o que você vê saindo dela não é nem sequidão, é um rio de água suja. Talvez você olhe para você e você está naquela primeira condição mesmo, de se julgar, de se sentir impuro, impura, por conta dos teus erros, dos teus pecados. Você viu a carta que foi lida aqui para a gente, pelo Juan. E aquela carta que foi lida pelo Juan é uma ficção baseada na palavra de Deus, baseada em Salmo 22, você pode ler depois lá, que previu o que aconteceu com Jesus Cristo. Hoje é o último culto de abril, certo? Em abril, nós comemoramos a Páscoa. E essa carta que foi lida aqui no começo, antes da mensagem, ela demonstra para você, em determinado momento, o sacrifício de Jesus Cristo. Morreu, sofreu por mim. Então muda essa visão em nome de Jesus. Eu te convido a mudar a visão. E eu te convido a mudar a visão de uma maneira que você possa enxergar como Deus enxerga você. Ele tem ido atrás de você. Ele tem mandado mensagens para você de várias formas, eu tenho certeza. Essa aqui é só mais uma. E esse amor tão grande que não rejeita você. Talvez você tenha se sentido rejeitado, rejeitada de diversas formas. Por pessoas, por situações, pela própria vida, e talvez você padeça de rejeição própria, auto-rejeição. Talvez você tenha se rejeitado como um filho de Deus.
você não tem se enxergado no lugar que Ele te enxerga, por conta dos teus erros, tuas falhas. Deus não é um carrasco com um chicote na mão. Deus, Ele traz a imagem hoje de alguém que morreu por você, alguém que sangrou por você. Sim, um dia os pecados serão punidos severamente, chama-se inferno, mas ele ainda não chegou. Você não precisa viver o inferno hoje, e Deus não deseja o inferno para pessoas, embora infelizmente muitas pessoas irão para lá. Ele fala que lá está separado o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos, demônios, portanto. Deus não deseja que a criação dele se perca. Deus não deseja que a criação dele padeça essa sede na alma. Deus deseja saciar a sua vida. Mas como foi o primeiro ponto aqui, Deus, ele vai atrás de todo tipo de gente, todo tipo de gente que tem sede. Você tem que reconhecer essa noite, você precisa reconhecer que essa sede, isso que você não tem saciado até agora, só Deus pode saciar. Que tal essa noite você orar e pedir para Ele ocupar o seu coração, ocupar a sua vida, uma vez mais, ou pela primeira vez, para que a sua vida seja transformada? Eu peço que você feche os seus olhos. Por que fechar os olhos? Para que você não tenha distração. Agora é você e Deus. Você ouviu essa mensagem, você ouviu essa palavra, e creio que o Espírito Santo trouxe pontos que tocou o seu coração. Ele tocou o meu coração. Eu vou fazer dois tipos de oração aqui agora. E aí você vai no seu lugar mesmo, você não vai precisar vir aqui na frente. Você vai fazer um gesto demonstrando que cada oração é para você. A primeira oração que eu quero fazer é por aquelas pessoas que estão aqui essa noite, por você que está aqui essa noite, e que crê em Deus, mas você ainda não tomou uma decisão para ter um compromisso com Jesus Cristo. Você crê em Deus, mas você ainda não tomou essa decisão. E infelizmente, por conta disso, ou felizmente, né? Você tem sentido essa sede, esse vazio, esse sofrimento na sua vida. Tudo que você procura não dá certo, não te sacia. Não tem nada que você faça que te deixe satisfeito. Por quê? Você ainda não tomou esse compromisso. Você ainda não aceitou esse compromisso. Existe algo que só Deus pode fazer por você, que é preencher esse vazio no seu coração, essa sede na tua vida. Se você se encontra nessa situação, você pela primeira vez na sua vida, você que nunca fez isso, tá? Pela primeira vez na sua vida, você quer assumir um compromisso com Jesus Cristo, ou seja, orar, recebendo Ele como seu Senhor e como seu Salvador, e você quer, a partir do que você ouviu hoje, e você crê, quer demonstrar a sua fé e aceitar Jesus e recebê-lo em sua vida e assumir esse compromisso pela primeira vez, você que nunca fez, coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Se você nunca fez isso, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Você que nunca fez, coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Amém.
Segundo tipo de oração. Segundo tipo de oração agora é para você que está aqui essa noite. Você é filho, filha de Deus. Mas eu falei para você, confessei para você, que existem momentos que eu estou focado nas coisas aqui da terra, e quando eu vejo, eu estou vazio de Deus. Talvez você esteja passando por isso nesse momento, ou talvez por um longo momento já. Talvez faz pouco tempo que isso começou, ou talvez faz muito tempo que isso começou. E você está vazio de Deus. E você, por conta desse vazio, você entende que você se afastou do Senhor. Você não deixou de acreditar, não disse que você está desviado. Você está afastado da presença e da comunhão de Deus. Se você essa noite, você quer reatar essa comunhão com o Senhor, você entende que é momento de você reassumir essa posição e se livrar dessa seca, desse vazio no seu coração, de uma vez por todas. Eu peço que você coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você, para que você possa, em nome de Jesus, reatar o seu compromisso com o Senhor. Amém? Vou pedir para os irmãos que estão no fundo, quem colocar a mão no coração, por favor, se aproxime dessas pessoas, por gentileza, alguém, para orar junto com elas, em nome de Jesus. Irmãos, líderes, observem as pessoas, continuem com a mão no seu coração, por favor. E eu vou pedir para os irmãos da igreja, os líderes, orarem, se aproxime da pessoa que estiver com a mão no coração aí, para você orar junto com ela, por gentileza. Por favor, observem a pessoa ao seu redor, irmãos. Tem aqui, ó. Vamos, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Eu estou falando com vocês. É um comando, líderes. Observem e vão para próxima de uma pessoa que está com a mão no coração. Esse é o meu pedido. Eu fui claro? Então faça, por favor. Obrigado. Aqui na frente também, pastor. Amém? Eu vou orar por essa pessoa e você também ore por ela, tá bom? Em nome de Jesus. Ó, tem o Lucas aqui também. Vou orar por essa pessoa, você ora por ela também. Você que está com a mão no coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, essa noite eu abro a porta do meu coração mais uma vez para te receber como meu Senhor e Salvador. Eu me coloco, Senhor, à disposição para ser transformado. Fala para ele, para ser transformado. Diga para ele, por ti. Diga para ele, eu não posso, eu sou fraco, mas tu és forte. Diga para ele, tu estás comigo. E essa noite eu me entrego mais uma vez. Jesus, diga para ele, Jesus, Espírito Santo, conduz a minha vida, me faça firme para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nesse momento, Pai, abençoando esse irmão, essa irmã que se reconcilia contigo, Pai. Em nome de Jesus, essa pessoa que
entende que precisa do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor toque na vida dela uma vez mais. A partir de hoje, teu Espírito Santo renove a fé dela e que traga, Senhor, Deus, condições dadas pela comunhão com o Senhor, para ter vida contigo, que a sede por ti, Senhor, seja saciada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ela possa viver, porque será saciada, porque ela vai sentir constantemente, Pai, necessidade de estar contigo, Pai, de ler a tua palavra, de orar, de louvar o teu nome, de frequentar a tua casa, Senhor, e por isso, Senhor, ela estará saciada de ti, dia e de noite. Ela terá prazer na lei do Senhor, Pai, e na tua palavra meditará de dia e de noite, e ela será como árvore plantada, Senhor, junto a ribeiros, como um rio, Senhor, como um rio que a folha não cai, Senhor. Tudo que ela fizer prosperará para a glória do seu nome, Pai. Como diz a tua palavra, Senhor, eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Eu vou pedir para as pessoas que estão do lado aí, dessas pessoas, aquelas que não são membros da igreja, eu peço que você conduza ela até a Ariane, por favor. Conduza essa pessoa que você orou agora, que não é membro da igreja, conduza ela até a Ariane, por gentileza. Pode levar ela até a Ariane ali. Leva ela até a Ariane, por gentileza, tá? Aqueles que oraram e não são membros da igreja, leve-as até a Ariane. Queria fazer só mais uma oração com você. Nós oramos para entregar tudo ao Senhor. Eu estava orando ali e eu pedi para Deus que eu não só queria entregar aqui nesse momento, mas eu quero entregar, na verdade, em todos os momentos. Quando eu sair daqui, no tempo que eu tenho, no meu trabalho, nas coisas que eu faço. Quando o Carlos falou assim que a Silvana comentou que Deus a perseguia. Por que Deus a persegue? Porque ela está ouvindo Deus, ela está percebendo Deus. Deus está falando com a gente o tempo todo. O Espírito Santo está perseguindo a nós. Ele falou aqui hoje, desde o começo, desde que você chegou. Ele fala com você em cada circunstância. Talvez você fala, Deus, o Senhor está longe. Na verdade, nós que estamos longe. Nós que não estamos entregando tudo a Ele. Nós que não estamos entregando o nosso tempo, o nosso coração, a nossa vida. A gente está se alimentando de muitas coisas e menos de Deus. E aí parece que Deus está longe. Parece que Deus não fala com a gente. Parece que Deus não nos ouve. Mas na verdade somos nós. Nós que não estamos ouvindo a Deus, nós que não estamos compreendendo Deus, nós que não estamos conhecendo a Deus, porque nós não estamos entregando tudo ao Senhor. Eu gostaria que você orasse junto comigo e que nós pedíssemos para Deus que de fato a gente venha entregar ao Senhor no nosso dia a dia, em cada momento, na nossa segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E que possamos ouvir Deus, perceber o Espírito Santo falando conosco. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós cantamos aqui, foi de coração, Pai. Nós entregamos tudo ao Senhor. Mas nem sempre é assim com a gente, Pai. Por conta das nossas fraquezas, por conta dos nossos pecados, nossos desejos, Pai. Mas nós temos o Teu Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos o Teu Espírito Santo para nos conduzir, Pai. E nós pedimos em nome de Jesus, nos livra desse mal, Pai, que habita em nós. Nos livra desses desejos, Pai, que nos afastam do Senhor, Pai. Desses prazeres temporais,
dessas satisfações momentâneas, Senhor. Nos livre, Senhor. Coloque em nós o verdadeiro gosto do prazer de estar ao Teu lado, Pai. Coloque em nós a alegria de estar na Tua presença, Senhor. Alegria de entregar tudo ao Senhor e desfrutar do que o Senhor tem para nós. Nós queremos sentir o Senhor nos perseguindo. Nós queremos perceber o Senhor ali, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer atmosfera. Nós queremos ver a presença de Deus manifesta em nós, Pai. Nos livre, Senhor, de momentos perdidos. Nos livre de tempos, Senhor, desnecessários, com coisas desnecessárias, Pai. Ó Deus, coloque no nosso coração amor pela Tua presença, Senhor, satisfação em nos gloriar em Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor aquilo que nos rouba o nosso tempo, Pai. Queremos considerar isso como lixo, Pai. Como lixo, Pai, diante de tudo o que o Senhor tem para nós. Queremos repudiar todo ladrão do tempo, Senhor. Queremos, Senhor, abandonar, largar tudo, Pai, que nos descaracteriza de uma vida santa e uma vida ao Teu lado, Pai. Senhor, eu quero pedir pelos meus irmãos. Abençoe cada um aqui, Senhor. Pai, mostra para eles, mostra para cada um que tem roubado o tempo, o que tem impedido de entregar tudo ao Senhor, Pai. Revela a cada um deles, Pai. Que cada um dos meus irmãos possam ouvir o Senhor falando. Que cada um dos meus irmãos possam conhecer o Senhor verdadeiramente, Senhor. Eu te peço, abençoe a vida dos meus irmãos. Visite a vida deles, esteja com eles, Pai, e nos abençoe. Que seja uma semana diferente, que seja uma semana de entrega, Pai. Que seja uma semana de ouvir o Senhor, de conhecer o Senhor como Tu és, o Senhor Deus verdadeiro, o único Deus, Pai. Se revele a cada um de nós, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, viu? Amém.